A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós vamos estudar, meus irmãos, vamos dar início ao nosso segundo trimestre de 2016, que traz o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. E o nosso comentarista deste segundo trimestre de 2016 é o pastor José Gonçalves. E nós vamos estudar hoje a nossa primeira lição, que traz o tema A Epístola aos Romanos. O nosso textual se encontra a Epístola aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, que nos diz assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. A nossa verdade prática, a Epístola aos Romanos, mostra que sem a graça divina, todos os nossos esforços são inúteis para a nossa salvação e comunhão com Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra a Epístola aos Romanos, ou carta aos Romanos, como costumam dizer também, capítulo 1, do versículo 1 até o 17. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, a qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graça ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha e de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O objetivo geral da nossa lição de hoje, meus irmãos, apresentar uma visão panorâmica da carta de Paulo aos Romanos, ressaltando a terrível situação espiritual na qual se encontra a humanidade depois da queda. O ponto central da nossa lição diz assim: a Epístola aos Romanos é um chamado à liberdade cristã.
Pois bem, meus irmãos, a lição de hoje, nós vamos fazer uma introdução de toda esta epístola aos Romanos, e não vamos entrar dentro da lição, explicando tópico por tópico, porque dentro da nossa própria introdução, nós vamos falar o que nós vamos estudar durante esse segundo trimestre de 2016. Então, nós vamos fazer aqui, melhor dizendo, um apanhado geral desta belíssima epístola aos Romanos. Então, meus irmãos, estamos iniciando mais um trimestre de 2016, o nosso segundo, onde vamos estudar um tema da Bíblia, a Epístola aos Romanos. Nessa primeira pré-aula, vamos realizar uma abordagem da carta e seus principais assuntos, como a introdução teológica, pois ela é considerada por muitos estudiosos como uma epístola de Paulo mais longa e mais teológica e mais influente, como conhecemos, né, a teologia clássica, né, essa epístola aos Romanos. Pontos importantes da epístola aos Romanos. O autor, o apóstolo Paulo, conforme Romanos capítulo 1 e versículo 1. Então temos total certeza e convicção que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, conforme nós podemos ler em Romanos, no capítulo 1 e versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, o autor, o apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita cerca de 56 e 57 depois de Cristo. E o tema desta epístola, né, o tema central, o tema-chave desta epístola, a revelação da justiça de Deus. Vamos falar muito sobre a justificação da fé, sobre a justificação de Deus. Vamos falar durante esse segundo trimestre muito sobre esta justificação, sobre essa justiça de Deus. Interessante, pontos importantes aqui. A fundação da Igreja de Roma, né? Conforme nós podemos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e versículo 10, que a Igreja Católica ressalta que a Igreja de Roma foi fundada pelo apóstolo Pedro. Não foi fundada pelo apóstolo Pedro. Conforme nós podemos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e versículo 10, que diz assim para nós: e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos. Então, esses forasteiros romanos que estavam no dia de Pentecostes, descido do Espírito Santo lá, né, que foram os fundadores da Igreja de Roma. E isso se faz tão verídico, né, conforme nós podemos também ler que o apóstolo Paulo, né, ele não tinha outro apóstolo ali, né, não tinha em Roma outro apóstolo, conforme nós podemos ler em Romanos, no capítulo 15, no versículo 20, onde o apóstolo diz justamente isso, porque até então o Evangelho de Jesus Cristo não tinha sido levado lá, não tinham feito um evangelismo, uma missão, não tinha levado essa missão do Evangelho para a Igreja de Roma, conforme nós podemos ler no capítulo 15 e versículo 20, que diz assim para nós: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, né, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento a lei. Então nós entendemos que ali, o apóstolo Paulo dá a entender que não tinha outro apóstolo, não se teve outro apóstolo lá, então ele desejava muito ir à Igreja de Roma. Paulo planejava ir até Roma, conforme em Romanos capítulo 1, versículo 13, nós temos aqui dentro da nossa leitura bíblica em classe, até o 15, né, que fala que não, que ele dizendo: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que por muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. O 14: eu sou devedor tanto dos gregos como os bárbaros, tanto os sábios como os ignorantes. Aí assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Então ele planejava todo o seu anseio, por vontade, e foi impedido, né, de não estar em Roma. Depois
no capítulo 15, versículo 22, fala também desse anseio, dessa vontade, né, de estar na igreja de Roma, o apóstolo Paulo. Paulo escreveu essa epístola, meus irmãos, perto do fim da sua terceira viagem missionária, conforme nós podemos ler em Romanos capítulo 15, versículo 25 até o 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 2 e 3, e 1 Coríntios, né, capítulo 16, versículo 5 e versículo 6. Então, ele estava perto, quando ele escreveu esta carta, nós vamos falar aqui agora no próximo entendimento nosso, que ele estava em Coríntio, né? Então ele estava em Coríntio, na casa de Gaio, quando ele escreveu essa carta, conforme Romanos capítulo 16, versículo 23, e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14. E seu auxiliar na escrita desta carta foi Tércio, conforme em Romanos capítulo 16 e versículo 22. Planejava voltar a Jerusalém para o dia de Pentecoste, conforme em Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 16, e provavelmente na primavera. Isso dá a entender, né, que foi nessa época de 57, um diz até 58, de 56 até 58, outro 56 até 57, depois de Cristo, que o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Romanos. Entregaram uma oferta de socorro aos crentes pobres de Jerusalém, conforme nós temos esse relato no capítulo 15, né, da carta aos Romanos, e versículo 25 até o 25, versículo 25 até o 27. A epístola aos Romanos, no capítulo 15, do versículo 25 até o 27. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para e com eles, porque se os gentios foram participantes de seus bens espirituais, devem também ministrar os temporais. Então, o apóstolo Paulo, foi buscar pegar essa oferta aos crentes de Jerusalém, e depois disso ele partiria, ele tinha um plano de ir para a Espanha. E nessa viagem missionária dele, e de ir para a Espanha, ele passaria em Roma. Ir para a Espanha e visitar de passagem a igreja de Roma, conforme nós podemos relatar aqui dentro da epístola, no capítulo 15, no versículo 24 e depois no versículo 28. Quando partir para a Espanha, ele ter convosco. Então ele já planejava, pois espero que de passagem vos verei, que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então ele desejava aí de toda a sua vontade de estar com os crentes em Roma, de ser enviado também, para a igreja de Roma, E conforme no versículo 28 do capítulo 15 de Romanos, que diz para nós: e assim que concluído isto, havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. O propósito da epístola. Então, esse propósito da epístola aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. O propósito do apóstolo Paulo era pregar o evangelho em Roma, e na sua missão prevista para a Espanha. Então, a ideia dele era, após essa arrecadação das ofertas aos pobres de Jerusalém, passar, ir para a Espanha. O planejamento era ir para a Espanha. Nesse caminho dele, ele passaria em Roma. Então o seu propósito era duplo ao escrever essa carta. Os romanos tinham ouvido os boatos falsos a respeito da mensagem e da teologia de Paulo. Então um dos propósitos dele era que os crentes de Roma ouviram rumores, boatos, boatos falsos, a respeito da mensagem e da teologia de Paulo, conforme nós podemos ler em Romanos capítulo 3 e versículo 8. Romanos capítulo 3 e versículo 8, que diz isso para nós. Romanos 3, capítulo 3 de Romanos e versículo 8. E por que não dizemos como somos blasfemados, E como alguns dizem que dizemos, fazemos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Também
Romanos 6, versículo 1 e 2 e também versículo 15. Por isso se fez necessário, então por isso ele fez necessário estar por escrito o evangelho que Paulo pregava há 25 anos. Então o desejo dele era esse, né? De acabar com esses falsos boatos, né? Da sua pregação a respeito da mensagem do evangelho, né? Da mensagem da teologia que Paulo pregava. Então ele queria ter esse contato com os crentes de Roma. Segundo ponto, queria corrigir certos problemas da igreja também, causados por atitudes erradas dos judeus para com os gentios. Nós vamos falar isso durante a lição, nós vamos falar, né, de gregos, de judeus. Ele queria corrigir essas atitudes erradas para um para com o outro, conforme Romanos capítulo 2, versículo 1 até o 29, Romanos 3, do versículo 1 até o 9, versículo 1 e 9. E dos gentios para com os judeus. Romanos capítulo 11, do versículo 11 até o 32. E essa visão panorâmica, meus irmãos, da epístola. Romanos capítulo 1, do versículo 16 até o 17, né, que é tema da nossa primeira lição de hoje, né, a saber que o Senhor Jesus, a justiça de Deus, né, é revelada como solução à sua justa ira contra o pecado. A seguir, Paulo expõe as verdades fundamentais do Evangelho. Primeiro, destaca o fato de que o problema do pecado, né, é a necessidade humana da justificação. Vamos falar muito sobre justificação. São universais. Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o 20, e 3 de Romanos 18, do capítulo 1 de Romanos 18, versículo 18, né? E também do capítulo 3 e versículo 20, né? Entendendo também do capítulo 2. Então ele fala sobre isso, essa necessidade, né, da salvação universal, que é tema da nossa segunda lição, que nós vamos estudar. Posto que tanto os judeus quanto os gentios estão sujeitos ao pecado, né, que é um tema da nossa próxima lição, que é a lição 2, que nós vamos estudar. Portanto, sobre a ira de Deus, ninguém pode ser justificado diante dele a parte do dom da justiça. Romanos capítulo 3, versículo 24. Mediante a fé em Jesus Cristo, já é a nossa terceira lição que nós vamos estudar. Romanos capítulo 3, versículo 21, que vai do capítulo 4 e versículo 25 de Romanos. Sendo justificado generosamente pela graça de Deus e tendo recebido a certeza da salvação, que é tema da nossa quarta lição que nós vamos estudar também. Romanos capítulo 5. O crente demonstra que recebeu o dom divino da justificação ao morrer com Cristo para o pecado. Romanos capítulo 6, que é a nossa lição de número 5 que nós vamos estudar. É liberto da luta com a justiça da lei, né? É o espírito entre a carne. Nós vamos falar na lição de número 6, no capítulo 7 de Romanos. E é adotado como filho de Deus, recebendo uma vida segundo o Espírito que o conduz à glorificação. Romanos capítulo 8, versículo 18 até o 30, a lição de número 7. Nós vamos estudar nesse segundo trimestre de 2016. Deus está levando a efeito o seu plano da redenção, a despeito da incredulidade de Israel, né? Que Deus tem um plano para o povo de Israel. Nós vamos estudar especificamente sobre esse tema, né? Que é a lição de número 8, Romanos capítulo 9, 10 e 11. Finalmente, Paulo declara que uma vida transformada em Cristo resulta na prática da retidão e do amor em todos os aspectos da vida social, civil e moral da pessoa. Romanos capítulo 12, 13 e 14. Nas lições 9, nós vamos estudar sobre esse apanhado aí, na lição 10 e também na lição 11. O apóstolo Paulo termina a epístola aos Romanos expondo os seus planos pessoais. Romanos capítulo 15, né? A lição de número 12. E uma longa lista ele faz já no finalzinho, no capítulo 16, né? Que é a última lição, lição número 13, de saudações pessoais, a última admoestação também e uma doxologia.
conforme nós podemos ler isso em Romanos capítulo 16, e a lição número 13 vai trazer essa última lição desse segundo trimestre de 2016. Agora, as características, meus irmãos, dessa epístola, características especiais. Destacamos 7 características aqui, meus irmãos, principais da epístola aos Romanos. E quais são essas características? Primeiro, Romanos é a mais sistemática epístola de Paulo. A epístola teológica por excelência do Novo Testamento. Segundo ponto, Paulo escreve no estilo de pergunta, e resposta ou de diálogo. Romanos capítulo 3, versículo 1 ao 4, 6, 9 e 31. Paulo usa amplamente o Antigo Testamento como autoridade bíblica na apresentação da verdadeira natureza do Evangelho. Quarto ponto, Paulo apresenta a justiça de Deus como a revelação fundamental do Evangelho. Não é à toa que nós podemos ler em Romanos, no capítulo 1, e versículo 16 e 17, que é o tema central dessa epístola, Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Deus restaura e ordena a situação do homem em Jesus Cristo através dele. Quinto ponto, Paulo focaliza a natureza dupla do pecado, bem como a previsão de Deus em Cristo para cada aspecto. O pecado como uma transgressão pessoal, Romanos 1, dos versículos 2, 3, 4, 5 e 11. Capítulo 5, versículo 11. E o pecado como um princípio da lei. A tendência natural é inerente para pecar. Todos nós temos a tendência inerente de pecar. E Paulo vai explica isso nessa epístola. Existente no coração de toda pessoa, desde a queda de Adão. Conforme Romanos capítulo 5, versículo 12 e também 8 e 39. O capítulo 8, e dentro desse capítulo 5 e versículo 12, 6, 7 e 8 a 39 estão incluídos nesse entendimento. O capítulo 8 é o mais longo da Bíblia sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. Romanos contém um estudo mais profundo, meus irmãos, da Bíblia sobre a rejeição de Cristo pelos judeus, que são os remanescentes, bem como sobre o plano divino redentor para todos, alcançando por fim Israel, conforme nós podemos ler em Romanos, no capítulo 9, 10 e 11. Então, isso nessa primeira aula que nós demos aqui, meus irmãos, nessa primeira introdução, essa belíssima epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Como nós já falamos, que nós vamos entrar aqui na lição, porque dentro dessa introdução que nós acabamos de falar aqui, acabamos de mencionar para os irmãos, ela fala de forma geral daquilo que nós vamos estudar durante esse segundo trimestre de 2016, onde nós falamos dos seus propósitos, a visão panorâmica da lição, da epístola, os pontos principais, as características dessa epístola. E vamos aqui finalizar, meus irmãos, com a conclusão dessa primeira pré-aula, desse segundo trimestre de 2016. Uma visão panorâmica da carta de Paulo permite-nos vislumbrar a terrível situação espiritual na qual se encontra a humanidade depois da queda. É algo desesperador. Todavia, a carta mostra de forma clara que Deus, por intermédio do seu amor gracioso, que ultrapassa todo o entendimento, veio ao encontro dos pecadores para oferecer-lhes perdão e restauração através de Jesus Cristo, seu bendito Filho. E Ele que, através de seu sacrifício vicário, tirou a raça humana das trevas, do pecado, e deu a oportunidade ao pecador de viver uma nova vida no poder do Espírito Santo.
Pois bem, meus irmãos, a nossa introdução foi uma introdução breve. Nós falamos, nessa primeira pré-aula, é uma aula introdutória daquilo que nós vamos estudar durante esse segundo trimestre de 2016. E já aqui faço um convite a todos vocês que têm nos assistido pelo nosso canal. Vai passar para vocês aí o nosso canal, Professores de Cristo IBD. Você pode estar acessando o nosso canal também, se inscrevendo no nosso canal. Nós temos também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, nosso blog. Breve nós estaremos aí com o nosso site pronto para que os irmãos estejam ali vendo as nossas pré-aulas, nossos subsídios de cada lição. Agora, na lição que nós vamos estudar, vamos já entrar dentro dos nossos estudos da Epístola aos Romanos, na lição de número 2, a necessidade universal da salvação em Cristo. A nossa segunda lição, onde nós vamos estudar essa necessidade. Paulo ensina essa necessidade universal, de que todos se salvem. Deus quer que todos se salvem. Pela justificação de Deus. Nós vamos estudar durante essa segunda lição desse segundo trimestre de 2016. Meus irmãos, desde já gostaria de agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado por o canal de Professores de Cristo IBD. Mando aqui uma grande saudação a todos os irmãos que têm nos acompanhado. Espero que os irmãos estejam conosco nesse segundo trimestre de 2016, que já nos acompanharam durante o primeiro, que esteja conosco no segundo trimestre de 2016 também. E faço aqui uma recomendação aos professores e às professoras da Escola Bíblica Dominical, que você faça um apanhado geral da carta, dessa belíssima epístola, considerada uma epístola clássica, teológica clássica, escrita pelo apóstolo Paulo, ensinando a essência dessa lição para os seus alunos, passando uma visão panorâmica, como nós aprendemos aqui na nossa primeira pré-aula dessa belíssima carta. Meus irmãos, desde já gostaria de agradecer a todos vocês, e que no domingo você, professor, e você, professora, seja agraciado pela graça dessa epístola aos Romanos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.